Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Essa passagem está lá em Lucas e tem tudo a ver com o que eu vou te contar hoje. Eu sou a Camila e seja bem-vindo ao canal Coração Convertido. Essa passagem conta sobre os discípulos de Emaús que estavam voltando de Jerusalém tristes pela crucificação de Jesus. E um homem encontra eles no meio do caminho e vai conversando com eles. Os consola da sua tristeza, os pergunta por que estão tristes e eles contam toda a história de Jesus ter sido crucificado, de ele estar triste, de que eles achavam que ele era o Messias, de que eles não achavam que o Filho de Deus tinha que morrer daquele jeito. E aí esse homem decide seguir caminho quando eles param para descansar. E eles convidam ele para comer com eles. Falam, já estás aqui com a gente, vem comer. E aí este homem parte o pão. E na hora que ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. E aí eles falam isso. Como não ouvimos? Como não percebemos que era ele? E aí quando eu ouvi sobre essa passagem a primeira vez, foi na minha catequese. E essa catequese me fez entrar em um momento de muita reflexão e que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Confesso que até hoje eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Talvez eu não tenha visto tantas conversões de ateus e sim de pessoas que acreditavam em Deus, mas não eram de nenhuma igreja, nem de lá nem de cá. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu me converti, eu dividi a minha vida em antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Deus, depois de Deus. Só que com essa passagem eu percebi que Deus estava comigo desde sempre. Porque Deus existe antes de eu existir. Antes de os meus pais existirem. Antes de os meus avós. Antes de o mundo existir. Antes do Big Bang acontecer. Deus já estava aí. Então eu precisei me exercitar a memória e revisitar alguns momentos da minha vida e perceber onde a mão de Deus estava. Onde Deus estava naquele lugar que eu não percebi. E houve muitas situações onde eu percebi que o acaso, a coincidência, o do nada, na verdade era Deus. E eu não tinha percebido. E eu vou contar rapidamente sobre duas situações. Uma foi que eu tentei durante um tempo. Eu não queria mais estar aqui, se é que você me entende. E eu tentei não estar mais aqui, tomando muitos comprimidos ao mesmo tempo. E entre eles, um medicamento específico que tinha umas 4 ou 5 cartelas na nossa casa, da minha mãe e minha. E eu tomei, enfim, passei mal, tudo normal, certo? Só que uns 2, 3 anos depois, eu descobri uma coisa. 5 gramas deste princípio ativo mata qualquer pessoa. E a quantidade que eu tomei fazia estas 5 gramas. E aí, quando eu me lembrei, quando eu conheci este fato, eu falei, gente, mas que coincidência, como assim? Eu até levantei a mão e falei assim, olha, tem alguma coisa errada. Porque, pelas minhas contas, eu tomei e estou aqui, não tive nenhum problema. Porque matava o fígado. Mas, gente, eu não tenho problema de fígado nenhum. E aí o professor ficou assim, mas peraí, vamos descobrir. Aí eu sempre achei, nossa, que coincidência, um milagre, né, da vida. E quando eu me lembrei dessa situação, eu falei, nossa, foi Deus. Deus me protegeu.
Deus me protegeu para que eu não perecesse naquela hora. Deus não queria que eu fosse condenada por não querer mais estar aqui. Deus falou: minha filha, eu te dou a chance de tu me conhecer. Ó, toma aqui. E muitas pessoas têm isso. Depois que elas sobrevivem, a isso elas se agarram em Deus. Só que eu fui boba e não percebi. E a outra situação é que o meu parto, ele foi um parto tardio. Meu filho nasceu um dia antes de eu completar 41 semanas. E eu, numa noite, desesperada, falando assim, eu não aguento mais, eu acho que eu não vou mais parir. Eu dizia pra minha mãe que eu achava que eu nunca mais ia parar de estar grávida. Só que eu pedi, e olha como a gente pede as coisas sem nem saber, né? Eu pedi assim, Deus, Alá, Jesus, Nossa Senhora, Buda, seja quem for, universo, mãe natureza, seja quem for, me ajuda. Eu quero uma gota de sangue para mostrar que eu tô entrando em trabalho de parto. E eis que na madrugada, num dos infinitos xixis que a grávida faz na madrugada, eu percebi uma gotinha de sangue, assim, do tamanho de um grão de arroz. Mas ali eu falei, nossa, coincidência, né? Eu pedi e aconteceu. E essa é uma prova de como a pessoa, quando ela não olha para Deus, ela não percebe coisas básicas. Se eu pedir e aconteceu, é porque alguém fez. Se eu pedir pro garçom, eu quero um copo de água e vem um copo de água na minha mesa, é porque alguém me serviu, é porque alguém trouxe, é porque alguém chegou pra outra e disse, olha, meu filho, por favor, me ajuda aqui que essa moça quer um copo de água. E eu, na época, bola nenhuma. Só que quando eu revisitei este momento e outros infinitos, aliás, 24 anos de existência, né? Eu percebi que Deus estava me dizendo assim, eu sempre estive aqui, minha filha, porque não me vias. E foi exatamente como na passagem. Na hora em que o catequista me falou sobre essa passagem, sobre o pão ser partido e os olhos dos discípulos se abrindo, foi que eu percebi que ele falando, apenas falando que Jesus partiu o pão, eu já me abriu os olhos para essa nova realidade que eu nunca tinha percebido, que Deus estava diante de mim. Então eu entrei num processo de muita reflexão e tem muitas outras situações onde eu poderia falar sobre o agir de Deus na minha vida, mas eu quis trazer essas porque são situações muito específicas, onde as coisas aconteceram de um jeito que parece que não era para acontecer, que não era esse o caminho normal das coisas. E talvez hoje você que está me ouvindo não esteja enxergando Deus no seu dia a dia, mesmo acreditando nele. Você acha que a faca não ter caído com a ponta pro seu pé quando você derrubou ela, que a panela não ter, você não ter sentido quente quando você tocou na panela sem querer. Você pode dizer, ai, que coincidência, nossa, que engraçado, né? Mas abra seus olhos. É Deus agindo na sua vida. Deus está conosco a todo momento. O nosso anjo da guarda está conosco a todo momento. Então, a todo momento, Deus está intercedendo, Deus está cuidando da gente. Deus está se movendo para que nós tenhamos a chance de conhecer. E a melhor forma de alguém mostrar que te ama é no dia a dia ela te cuidar. Então Deus usa todos os cuidados que Ele tem com você todos os dias para dizer o quanto Ele te ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.